A esquerda critica toda a ação firme, né, da polícia e tenta enfraquecer o governo Tarcísio, chamando de autoritário. Como vocês pretendem manter a ordem sem ceder à narrativa progressista que adora defender bandido? Olha, para mim, toda crítica que vem da esquerda, para mim é motivo de colocar num quadro e digno de elogio. Eu vou ficar muito triste quando eles me elogiarem, porque eles defendem bandidos, eu defendo a sociedade, então para mim é muito claro. Aliás, pegando um gancho também nessa sua pergunta, Juliana, e também no que a Marina falou no início, 25% do território acaba sofrendo aí influência ou domínio de facções criminosas, organizações criminosas ou terroristas no Brasil. No início da nossa gestão, nós realizamos operações duras no combate ao crime organizado, aliás, as maiores operações de combate ao crime organizado da história do Estado de São Paulo, a Operação Escudo e a Operação Verão na Baixada Santista, que foram amplamente criticadas por vários setores da mídia, pela esquerda, então nem se fala, mas que quando nós saíamos à rua, principalmente lá na Baixada Santista, a população vinha em nossa direção, parabenizando, agradecendo o trabalho da polícia, lembrando que nós prendemos mais de 1.700 criminosos nessas operações, retiramos 3,5 toneladas de droga de circulação, apreendemos 240 armas, sendo 42 fuzis e desmobilizamos 27 barricadas nas comunidades da Baixada Santista. Ou seja, se o Estado não atuasse naquele momento, e no Estado de São Paulo eu garanto para vocês que não tem 1 metro quadrado que a polícia não possa entrar. E se a gente não atuar de maneira firme nesse sentido, a gente abre um caminho que fica muito difícil depois da gente reverter. Então, críticas da esquerda, para mim, são elogios, na verdade. Secretário, falando um pouquinho sobre a situação das agressões a mulheres no nosso país, que é algo super chocante, né? Não param os homens de matarem suas companheiras, ex-companheiras, ou agredi-las brutalmente. O que está sendo feito nesse sentido para evitar que esse drama horroroso continue? A gente percebeu, durante a transição, que era uma tendência do aumento do número não só de feminicídios, mas de agressões às mulheres. Então, é um crime, primeiro, difícil de coibir, porque parte um pouco da cultura, infelizmente, da nossa população, e que eu percebia que os gestores públicos davam sempre aquela velha desculpa, não, mas isso é um crime que acontece dentro do ambiente familiar, é difícil a polícia atuar. E aí, usando a tecnologia, nós vimos uma janela de oportunidade de usar a tornozeleira eletrônica para monitorar os agressores de violência contra a mulher. Por quê? Porque a maioria dos casos que a mulher é vítima do homicídio, do feminicídio, são casos de reincidência criminal. Então, fizemos um acordo de cooperação com o Tribunal de Justiça de São Paulo, onde o indivíduo que agride a mulher durante a audiência de custódia, ele é liberado, mas coloca-se uma tornozeleira eletrônica visando dar eficácia para a medida protetiva, ou seja, a medida protetiva deixa de ser um pedaço de papel e passa a ter um monitoramento pelo Estado. Então, junto com a tornozeleira eletrônica do agressor, a residência fixa da mulher e o aplicativo SP Mulher Segura, desenvolvido por nós lá na Secretaria de Segurança Pública, esse aplicativo aqui, a mulher ela baixa esse aplicativo, ela ativa a localização e a gente fica monitorando por georreferenciamento em tempo real a tornozeleira, a residência da mulher e o celular dela. Então, se ele se aproximar da mulher descumprindo o que está determinado na medida protetiva, um sinal de alerta é enviado para o Copom, Central de Operações da Polícia Militar, por inteligência artificial. Às vezes a mulher nem sabe, ou seja, não depende de ação humana, e a viatura da Polícia Militar chega para romper esse ciclo da violência. Dos mais de 800 monitorados, 170 foram presos por descumprir essas determinações judiciais. Mais de 70 casos foram relacionados à violência contra a mulher, porque alguns casos não são só violência contra a mulher, mas a eficácia dessa política pública se tornou assim, algo muito latente, e por isso nós estamos expandindo agora para a região da Baixada Santista, Sorocaba, e a nossa perspectiva é que ano que vem chegue em todo o estado de São Paulo. É importante prevenir, né? Mas os homens que já mataram a companheira, eles têm penas pesadas ou poderiam ser mais altas ainda para que também viessem a inibir outros possíveis agressores assassinos? Não, isso daí é fundamental, e aí passa pelo processo de mudança da legislação, que a gente tanto clama aí há muitos anos, né? Acho que o fim da saída temporária de preso foi um avanço, foi um início. É por isso que eu sou muito crítico a essa PEC da segurança pública, que não ataca as verdadeiras causas do problema da segurança pública do país. Pelo contrário, um texto horrível, um texto que
que visa a centralização de poder do governo federal. E a gente tem que atuar em leis infraconstitucionais visando encarecer o custo do crime e evitar essa reincidência criminal, que no estado de São Paulo chega a ser 70%, ou seja, é o paraíso da impunidade do Brasil, porque a legislação ela não inibe a prática delituosa, muito menos a reincidência criminal. Secretário, eu queria saber como que a gente consegue resolver aquele problema que o brasileiro já está acostumado, né? A polícia prende e a justiça solta. Então, o senador Jorge Seife, ele mostrou um dado bastante preocupante, que o STJ concedeu 9.000 habeas corpus a traficantes só em 2024. Então, que tipo de legislação, o que pode ser feito para evitar que isso aconteça? Olha, eu vi essa matéria falando do levantamento que o senador fez. É um absurdo, mas é algo que a gente já sabia, né? Em primeiro lugar, eu acho que isso tem que ser, para qualquer governo, tem que ser uma política muito clara, uma estratégia muito clara, muito bem definida. E aqui em São Paulo a gente faz isso, vocês sabem, tolerância zero contra o crime. Mas o atual governo federal, o ministro da Justiça e Segurança Pública, ele comemora o índice de soltura das audiências de custódia. Então é completamente na contramão do que a população espera. Não é do que o Derrite está falando, não é uma questão política aqui. Ele está completamente destoado da realidade do que a população brasileira espera. Então, uma série de medidas, e aí tem a questão da polícia prender, o judiciário soltar, aí o próprio ministro disse que não, esse não é o problema é que a polícia prende mal. Se eu perguntar para vocês e para qualquer um desses milhões de telespectadores aqui da Revista Oeste, eu duvido que alguém saiba exatamente quantos criminosos as polícias de São Paulo, de janeiro de 23 até outubro de 2025, nós prendemos aqui em São Paulo. É algo assim, impressionante. Foram 536 mil criminosos presos. É mais do que a população de São José do Rio Preto. 536 mil presos. Gente, por que a gente não está no local, no estado mais seguro do planeta? Porque, infelizmente, nem 10% desses criminosos presos estão efetivamente presos. Porque a legislação é muito frágil. Tem, sim, essa questão da polícia prender e o judiciário soltar? Claro que tem. Eu tenho alguns exemplos que eu vou falar sobre eles aqui. Mas a fragilidade da legislação e o protagonismo tem que ser do Congresso Nacional. É por isso que eu estou, assim, de forma muito enérgica, insistindo com o presidente da Câmara, Hugo Mota, com o senador Ciro Nogueira, para que eles possam, de fato, pautar esse tema como prioritário no Congresso Nacional. São leis infraconstitucionais, a gente tem que revisitar a questão da audiência de custódia, que por mim tinha que acabar, mas já que a gente não consegue acabar, então vamos criar critérios objetivos para que seja obrigado a conversão em prisão preventiva. Critérios objetivos no sentido de que, olha, é reincidente? Isso. Foi crime hediondo equiparado? Foi crime praticado mediante violência ou grave ameaça? Não, prisão preventiva convertida automaticamente. Ou então, outros aspectos na legislação infraconstitucional, na lei de execuções penais, por exemplo, para encarecer o custo do crime e melhorar essa questão da progressão do regime de cumprimento de pena. Não pode cumprir 100% da pena, o STF já declarou inconstitucional, inclusive foi na lei de crimes hediondos. Então, vamos colocar aí 90% do cumprimento da pena. Porque quem foi condenado a 12 anos de prisão, que fique 11 anos e 9 meses preso então, e não essa palhaçada que é hoje. A gente chega a prender criminoso, membro de organização criminosa, ele é condenado a 12 anos de prisão e um ano depois ele está na rua. Esse é o grande problema da população. Por exemplo, só para continuar ainda só para terminar isso, então, essa transformação dessas facções em organizações terroristas poderia, por exemplo, inibir esse tanto de habeas corpus, né? Via legislação, é possível que ela seja mais clara para evitar que o judiciário, muitas vezes, né, tome essas decisões que acabam colocando essas pessoas na rua? Olha, essa interpretação do judiciário é difícil a gente conseguir tirar isso da cabeça. Por isso que o máximo de critérios objetivos para converter em prisão preventiva, isso tem que ser incorporado na legislação. Se continuar a subjetividade, a gente vai continuar tendo 9 mil, 10 mil e pior, casos gravíssimos, tá? Aqui da quantidade, lógico que é um absurdo. Mas em São Paulo, falando de casos práticos, nós tivemos aqui um casal, né, dois idosos de 75 anos de idade, foram mantidos 9 horas num cativeiro, reféns, sequestro, 4 criminosos praticaram sequestro. Resumindo a história, a Polícia Militar e a Polícia Civil atuaram em conjunto, prenderam os 4. No dia seguinte, na audiência de custódia, 4 sequestradores foram liberados da audiência de custódia, sob o argumento de que um dos criminosos, era uma criminosa,
disse que tinha sido agredida pelos policiais. E detalhe, os 4 passaram por exame de corpo de delito, nenhum ferimento, nenhuma lesão encontrada. E dos 4, só um ficou preso porque ele era procurado pela justiça, provando também que a reincidência criminal é uma realidade. Então, tem que tirar essa subjetividade. Não é inadmissível que a palavra de uma sequestradora valha mais do que a palavra de um policial, do que uma investigação, do que a força do Estado. E do caso de idosos. Exato, de 2 idosos que foram mantidos 9 horas refém. Não é um crime. Ninguém está falando aqui de furto de bolacha no supermercado. Exatamente. O outro caso foi do juiz lá na região de Sorocaba, minha região, inclusive, que liberou na audiência de custódia um traficante que foi preso. Claro, coitadinho, eram só 224 quilos de pasta base de cocaína. E o magistrado teve a coragem ainda de colocar na decisão dele que a quantidade era pouco expressiva da droga. É revoltante, né? Não é possível. E entra ano, sai ano e a situação continua assim, né? Do Rio, Juliana Moreira Leite, mais uma. Secretário, então, a polícia, né, hoje vai para a rua com medo de ser morta ou processada, né? Mas o senhor, eu sei que é uma voz, uma das poucas vozes que realmente defende a tropa, né? Como que a gente garante o policial que cumpre o seu dever, ele não virar réu, né? Porque a gente sabe que tem muitos juízes que são... eles tratam a vítima... eles tratam a vítima como bandido, né? E o bandido, e o policial, no caso, como bandido. Olha, Juliana, você tem toda a razão nisso. E, lamentavelmente, algumas imagens viralizaram recentemente no Brasil de, salvo engano, 2 juízas, inclusive, tratando o criminoso na audiência de custódia, perguntando se ele estava com frio, traz uma jaqueta para ele, coitadinho, quer um cafezinho. Ou uma outra juíza em Goiás, dando risada. Você de novo aqui, fulano de tal. Sorrindo, como se ela tivesse... Ou seja, imaginem vocês como fica o familiar de uma vítima que, às vezes, passou pelo pior momento da sua vida, que carrega um trauma psicológico pro resto da vida, vendo uma... Eu não vou falar o que eu penso. Né? Exatamente. Uma aberração. Uma aberração para não ofender a meritíssima magistrada. Ela não é capaz de eu responder se eu falar o que eu penso dela. Mas é um absurdo. Agora, o que me dá muita legitimidade para ocupar esse cargo, que é o maior desafio da minha carreira e da minha vida pessoal também, em virtude das ameaças que sofro, mas não tem problema nenhum com relação a isso. Eu estou aqui para isso mesmo, para encarar de frente o crime organizado. O que me dá muita legitimidade é que eu passei 16 anos da minha vida fazendo o que os nossos policiais fazem na ponta da linha. Atuei na rota por 4 anos, então tudo que eles passam eu já passei e eles sabem disso. Então, a gente, aqui em São Paulo, acabou a época de tirar bons policiais do serviço operacional, por exemplo, que se envolviam em ocorrências policiais de confronto. Nós tivemos só essa semana, nós tivemos aqui uma operação na Zona Norte de São Paulo, na comunidade da Favela da Funerária, que é o nome da comunidade, em que estava acontecendo ali um tribunal do crime, 4 criminosos foram neutralizados pela rota. Tivemos na data de ontem uma grande operação na comunidade de Paraisópolis, da Polícia Civil. Uma investigação começou em junho de 2024 e essa investigação ela prendeu 11 criminosos, 11 mandados de prisão, mais 4 mandados de prisão foram cumpridos na cadeia, ou seja, já estavam presos por outros crimes, foram presos em flagrante. Um indivíduo foi neutralizado, de apelido Bronx, que era do PCC, e a quadrilha que realizou aqueles latrocínios, do caso do Dr. Belarmino, delegado de polícia, do Vitor Medrado, do arquiteto, que foi vítima de latrocínio também. Ou seja, a gente está indo para cima, está combatendo o crime, e os policiais sabem que pode contar conosco, não só comigo, com o Dr. Arthur Dian, com o Coronel Coutinho, que são respectivamente o delegado-geral e o comandante-geral, e com o apoio do governador Tarcísio de Freitas, que, para vocês terem uma ideia, durante a Operação Escudo que eu mencionei aqui, eu fui denunciado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, por estar lá combatendo criminosos do PCC. Então a gente tem que conviver com isso, a gente não pode parar, nós temos a obrigação, no Congresso Nacional, eu faço parte dele, temos a obrigação de dar segurança jurídica para o policial
e para mudar a legislação no sentido de encarecer o custo do crime. Inclusive, eu vejo as postagens do senhor sempre lamentando muito, claro, com todos os motivos, as mortes de policiais, né, que saem das suas casas, né, parece clichê, mas é sempre importante ressaltar, colocando a vida em risco, podendo não voltar a ver seus próprios familiares, seus filhos, esposa, pai, mãe, muitos deles morrem em serviço, né, e criminosos são tratados dessa forma, como o senhor colocou aí diversas vezes, é muita injustiça, né? Mas comentando há pouco, o senhor falou sobre a PEC da segurança pública, gostaria que o senhor dissesse um pouco mais porque se diz tão crítico a ela, quais seriam os principais pontos positivos e especialmente, então, os negativos, em que pé está o projeto? Positivos eu não vejo nenhum. Acho que a única coisa positiva é que o tema chegou no Congresso Nacional. Esse é o único ponto positivo e aí compete lá aos parlamentares alterarem esse texto. Por que não tem nenhum? Porque a PEC... ela não vai resolver o problema. O problema da segurança pública, da impunidade, da reincidência, não está na Constituição, está em leis infraconstitucionais. O que eles estão querendo constitucionalizar, vamos constitucionalizar o SUSP, o Fundo Nacional de Segurança Pública, isso já existe em leis infraconstitucionais, é só ter capacidade de fazer funcionar. Para vocês terem uma ideia, eu participei essa semana em Brasília da Comissão Especial da PEC da Segurança Pública e vou pontuar aqui os problemas da PEC. Primeiro, ela cria um Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Só que esse conselho, ele é criado e majoritariamente as vagas do conselho são indicadas pelo ministro da Justiça e Segurança Pública. Ou seja, imaginem quem é que vai fazer parte desse conselho. São aqueles velhos, grandes especialistas de ar-condicionado, que o Brasil possui vários, que não entendem nada de segurança pública e que são enviesados. Eu não vou citar aqui, porque eu não gosto de dar camisa para esse pessoal. Além disso, então, para mim, esse é o primeiro ponto. Esse conselho é que vai participar da elaboração do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Então, vão criar um plano para ser seguido. E os estados da federação, para acessarem o Fundo Nacional de Segurança Pública, precisam estar dentro desse plano. Então, o governo federal, ele quer dizer o que cada estado deve fazer na área da segurança pública. Ora, o governador Tarcísio de Freitas foi eleito e sem dúvida alguma, dos pilares principais durante a campanha e depois, durante a gestão do governador, é a questão da segurança pública, a tolerância zero. Mas caso essa PEC tivesse aprovado, o governador vai ter que obedecer o que o governo federal diz que é prioridade. E detalhe, quando a gente vai para o financiamento da segurança pública, diferente da saúde e da educação, que existe um balanço entre estados, União e municípios em termos de investimento, mais de 82% do custeio da segurança pública recai sobre o governador. Ou seja, eles querem centralizar o poder, dizer o que deve ser feito em termos de segurança pública, quando os governadores vão ter que cumprir, mas o governador que financia 82%, 80% do custeio da segurança pública. Ou seja, centralização de poder no governo federal, querendo ditar os rumos da segurança pública num país que tem realidades completamente distintas. Então, essa PEC aí, do jeito que está, com certeza não vai ser aprovada. E o que há de bom é que a PEC chegou. Então, o Congresso Nacional pode, por exemplo, buscar novas fontes de financiamento da segurança pública, pode encontrar caminhos para que haja uma coordenação entre os estados, já que o governo federal está mais do que perdido, pode, de fato, incorporar a questão das polícias técnico-científicas dentro do artigo 144 da Constituição Federal. Tem também a questão das guardas municipais, que aqui a gente trabalha muito integrado com as guardas. Então, esses aspectos vão ser discutidos, aprimorados, mas do jeito que está, com centralização de poder e querendo ditar regras para os estados para que possam acessar o Fundo Nacional. E detalhe, o fundo, se eu falar para vocês aqui, o investimento da Secretaria de Segurança Pública por ano é uma média aí de 1 bilhão, já chegamos a ter 1 bilhão e 300 milhões de reais do custeio do Estado de São Paulo. O Fundo Nacional de Segurança Pública envia para nós 50 milhões de reais. Eles querem dizer o que a gente deve fazer enviando uma merreca do orçamento no custeio para financiar aqui a segurança pública dos estados. Sendo que a gente sabe que os estados, né, governados pelo PT e pela esquerda não são os que têm os melhores índices de segurança pública, muito pelo contrário. Então, agora eles vão ensinar aqueles estados que têm bons índices como eles devem agir.
Secretário, eu queria ouvi-lo sobre a questão da muralha paulista. E outro drama aqui dos paulistanos que a gente sempre escuta é a questão, por exemplo, do roubo e furto de celulares, né? Ninguém quer andar na rua e de repente tem uma arma apontada para a cabeça. No fundo, essa é a grande questão, né? Não é só o bem ali, mas é a sensação de segurança. Eu queria que o senhor falasse um pouco dos números de São Paulo e o que tem sido feito a esse respeito. Olha, são duas coisas importantes. Primeiro, o programa Muralha Paulista, nós criamos essa política pública de controle de mobilidade criminal. Percebemos que vários municípios tinham parques tecnológicos isolados e não tinham o principal, que era a base de dados da Secretaria. Nós criamos essa política pública interligando todas essas informações, fazendo gestão de dados na nuvem e principalmente devolvendo as informações relevantes de segurança pública. Quais essas informações? Indivíduos procurados pela Justiça, veículos roubados e furtados. Vou dar um exemplo aqui da capital. O Smart Sampa, antes do convênio com Muralha Paulista, prendia em média 30 indivíduos procurados por mês. Depois que integrou conosco, que a gente passou a devolver as informações para eles, esse indivíduo é procurado, esse veículo é roubado ou furtado, saltou de 30 para 300 procurados por mês. Nossa. Capturados. Ou seja, é uma real integração e assim está sendo em Sorocaba, em São Carlos, em São José dos Campos, em Indaiatuba, são vários municípios. Hoje são 78 municípios 100% integrados e 598 já conveniados, cobrindo 62% da população do estado. Então, são alertas que são enviados, dificultando a vida do criminoso. São mais de 38 mil câmeras de monitoramento, mais de 5 mil com capacidade de fazer reconhecimento facial, 14 mil fazendo leituras de placas de veículos. Nós estamos fechando o cerco, por isso que chama realmente Muralha Paulista, para controlar a mobilidade criminal. Os alertas são enviados para o Copom, como está sendo mostrado na tela aí, centrais de operações espalhadas em todo o estado de São Paulo, não só na capital, mas nas macro-regiões. Vai para a central de monitoramento das guardas municipais, o município que tiver, para o tablet da viatura da Polícia Militar e para o aparelho celular, ou seja, o policial está patrulhando, recebe ali a informação e a foto do indivíduo procurado pela Justiça nas imediações por ter passado em alguma câmera de monitoramento. Então, e o Estado de São Paulo vai realizar uma grande licitação entre esse ano e ano que vem para colocar câmeras de monitoramento em municípios que não têm capacidade de fazer essa contratação. Sobre roubos e furtos de aparelho celular, nós criamos uma política pública chamada SP Mobile. Então, a gente faz uma checagem, a gente envia, pega todos os e-mails de aparelhos roubados e furtados, manda para as operadoras e pergunta, tem algum CPF cadastrado nesse aparelho celular? Quando eles respondem para a gente, sim, tem, a gente manda o WhatsApp, fala, olha, você está com o aparelho celular que é roubado, tem a chance de devolver aqui na delegacia, ou responder pelo crime de receptação. O índice de devolução beira 60%. É um índice muito bom. Um trabalho eficaz, um trabalho de inteligência. E nós já conseguimos devolver 24 mil aparelhos celulares para as vítimas. Isso é muito importante. Nossa, e a outra operação é a operação Big Mobile. Nós fizemos um cruzamento de informações, utilizando inclusive inteligência artificial, para descobrir quando aquela pessoa que tem o celular roubado ou furtado, ela ainda tem ativa a localização. Quando essa localização ela aparece em locais públicos ou comércios, são revendas clandestinas de aparelhos celulares. Aí essas operações foram feitas, recuperamos já e apreendemos 74 mil aparelhos celulares nessa operação Big Mobile. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós estamos combatendo toda a cadeia ilícita que envolve o roubo e furto de aparelho celular. Claro, e aí para evitar que ele aconteça, aí vem a Muralha Paulista, vem a integração de dados, o aumento do efetivo policial, que é o que tem sido feito, e o direcionamento do policiamento baseado em evidência, política pública baseada em evidência. Temos colocado os policiais em locais em que há a maior probabilidade que o roubo aconteça. Isso vem contribuindo para a redução dos indicadores. É claro que não está no patamar que a gente deseja, a gente não está satisfeito, apesar de estamos com os menores indicadores de roubo da história do Estado de São Paulo, mas só não está melhor ainda, volto a dizer, porque infelizmente a legislação favorece o criminoso. O criminoso não tem medo da lei, tem medo da polícia. Aqui em São Paulo tem medo da polícia, mas não tem medo da legislação. Esse é um problema, tinha que caminhar junto, né? Juliana? Secretário, eu pude ver lá no Paraná como as escolas cívicos militares funcionam, né? Mas a gente sabe que o governo federal vem tentando desmontar esse modelo de escola. E São Paulo mostra resultados concretos, né? De números bons, dos alunos. Mas você acha que essa resistência de Brasília
é bem menos técnica e sim ideológica? É uma tentativa do governo federal de sabotar tudo que nasce de uma gestão eficiente, que é alinhada com valores de mérito e ordem? Disciplina, respeito ao professor. Lembrando que todas as Exato. escolas cívico-militares têm filas de famílias querendo colocar seus filhos. E o mais interessante, para nós é gratificante isso, fila de professores querendo trabalhar nessas escolas. Ai, que ótimo. Quantas imagens a gente não viu, nós não vimos, infelizmente, viralizar no Brasil, de professores sendo agredidos, desrespeitados em sala de aula? Qual o princípio da escola cívico-militar? Respeito, disciplina, respeito ao professor, disciplina, valores cívicos sendo passados. Os militares da reserva, que são classificados nessas unidades, eles não exercem um papel na formação educacional. Continua com os professores, eles atuam na questão disciplinar, fora da sala de aula. E aqui em São Paulo começamos com os primeiros colégios cívico-militares e o resultado é imediato. O índice do IDEB começa a subir. Na verdade, um dos critérios para se instalar uma escola cívico-militar é justamente que a avaliação seja baixa, ou seja, são locais em que precisa realmente um resultado efetivo. E aí está na cara, fica óbvio, pelo menos eu tenho convicção disso, que a esquerda rema contra essa política pública, porque eles, ao contrário de nós pregamos ensino na sala de aula. É matemática, português, educação financeira, importantíssimo, que está sendo implementado no ensino profissionalizante aqui em São Paulo. Eles querem praticar ideologia. Nós não queremos praticar ideologia. Então, eles estão preocupados porque eles estão perdendo um nicho de atuação deles na formação militante, infelizmente, de esquerda no Brasil. Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.